Noite, pessoal, tudo bem? Sou o Fabiano, vou estar falando um pouquinho para vocês hoje sobre o FGTS Digital, para a gente poder ver como funcionam algumas funcionalidades lá do portal, né? As mudanças que teve aí. A gente sabe que muita gente já está trabalhando com ele já há bastante tempo, mas alguns ainda têm algumas dúvidas ainda lá no portal, alguns acessos. Então a gente vai mostrar algumas telas lá do portal também, tá? Claro, a gente não vai entrar no portal propriamente dito, até porque tem a questão da proteção de dados, né? A gente não poderia estar exibindo informações que não sejam, né, que não tenham essas autorizações. Então, por isso que a gente vai usar hoje nessa apresentação alguns prints que a gente mesmo fez lá do próprio portal para facilitar, tá? Então, vou mostrar também como vocês vão poder tratar essa questão do FGTS quando a parte de rescisão, né? Hoje a gente tem que cuidar a questão do quando já está tudo no e-social e quando não está tudo no e-social das remunerações anteriores, né? Então, tudo isso é importante. Então, vamos falar então um pouquinho do FGTS Digital, né? Então, ele começou agora, né, em 24, fazer praticamente um ano que ele está já em pleno funcionamento. Então, começou em 1º de março com os recolhimentos ali em abril, né? Então, começou, vamos dizer assim, ser feito realmente o recolhimento em cima dessas informações, né? Então, a partir do momento que o FGTS ele entra ali, né, para tomar conta, né, dessa parte, ele visa a facilitar, né? Porque a gente sabe que os mais antigos, né, sofremos bastante também com o CFIP. A gente tinha que fazer CFIP, tinha que fazer GRRF, tinha que estar correndo atrás de informações, tinha que estar esperando, às vezes, os índices para poder estar atualizando ali para recolher um INSS, que hoje já está na DCTF Web. Então, com a entrada do e-social, né, tudo se ficou de forma digital justamente para vir a facilitar nessa questão. Porque o que acontece, né? O intuito é deixar mais prático os escritórios, mais prático as empresas, mais prático o nosso dia a dia, né? Quem aqui nunca sofreu ali na hora de importar uma CFIP, tem um problema, tem que estar ajustando, às vezes tem que estar ajustando o manual dentro do programa da CFIP, porque o programa da CFIP não estava preparado para algumas situações que o próprio governo já pedia para fazer algum recolhimento, seja de INSS ou seja de FGTS. Então a gente sempre estava passando um trabalho a mais, né? Então sempre tinha que estar correndo atrás de mais informações, né? O FGTS foi o último segmento a entrar, né, a sair da CFIP, né, porque o INSS já tinha saído, e aí depois vem o FGTS logo em seguida a tirar essa parte, né. Então quem é que está obrigado a entregar o FGTS, né? Então todas as empresas ali, né, tem que entregar, né, exceto quem é segurado especial, o MEI, o empregador doméstico, né, porque ele recolhe direto na DAI lá, então fica mais fácil, né. Quando fecha lá o e-social, já está tudo incluso, né. Agora as empresas, né, em si, tem que fazer o recolhimento via FGTS digital. Então, a gente, por seguida, já vai entrar ali no FGTS digital, né, para vocês darem uma olhada como funciona, né. Uma grande mudança que ele fez, né, foram duas. A forma de pagamento. A forma de pagamento ficou apenas com Pix, então ele não tem a opção ainda de código de barra, como nós podíamos fazer antes com a guia do fundo. Então, hoje as empresas têm que fazer o pagamento via Pix. Um dos intuitos dessa agilidade, né, é a questão também com o recolhimento do FGTS quando tem as decisões. Então a gente já vai falar também um pouquinho disso, porque muda também a questão da chave de liberação do fundo. Então por isso que a forma de pagamento do Pix foi a forma encontrada para agilizar esse processo também. E também mudou a data, né? Antes o FGTS passa do dia 7 o pagamento para o dia 20, junto com a DARF previdenciária. Então também facilita, né? Porque quando estava ainda sendo feito nos dois, né, era aquela correria, né? Tinha que fazer o fechamento da folha ali para poder garantir o FGTS, sendo que a guia do INSS ainda tinha mais um tempo, então tinha que estar jogando com essa questão. Aí depois foi facilitando, né? Quando jogou tudo para o dia 20, fecha o e-social, vai lá e verifica. Obviamente que o FGTS não precisa aguardar o fechamento. O INSS sim. O FGTS, a partir do momento que vocês façam a transmissão de um evento, seja de desligamento ou de folha no 1200, vocês já podem acessar o portal para ver essa questão do fundo lá. Claro, isso também tem a questão da lentidão do portal, né? Às vezes vocês transmitem o e-social, já estão com o 1200 já enviado, né? Já está lá o 1200 enviado, já está lá a rescisão, aí vocês já em seguida entram no FGTS digital e a informação ainda não consta lá, porque existe um processamento a ser feito. Quando não estamos em períodos mais tranquilos de folha, vocês vão mandar, em seguida o governo já vai estar com essa informação lá. Às vezes, no período de maior fluxo, eles tendem a demorar um pouco mais.
Então não se assustem se vocês, Fabiano, encaminhei um 200 ou um desligamento, tá tudo certo, ele consta no portal, tá tudo correto, mas eu chego no FGTS, essa informação ainda não consta lá. Aguarda, ele vai aparecer, tá? Mas é aquela história, sempre dê uma verificada, obviamente, para ver se realmente concluíram o envio, né? Às vezes vocês podem achar que, estou fazendo um desligamento, mandei o 2299, só que ele voltou um erro, eu não percebi, obviamente não vai chegar nunca essa informação ao FGTS digital. Então é sempre bom ficar atento com essas situações. Outra mudança, né, significativa que tem, né, é a questão do PIS. A partir do momento que o FGTS digital assume o papel, o PIS ele perde o seu poder perante a isso. Então, como não é mais recolhido pela CEFIP, vai tudo ficar vinculado ao CPF. Então, ou seja, o CPF, a partir dali, assume o controle de tudo. Então, quando vocês forem fazer qualquer tipo de situação, o CPF já vai ser o vínculo-chefe. Até mesmo relógios pontos, hoje novos, já não solicita mais PIS. Ele já trabalha em cima do CPF. O CPF praticamente ficou o documento único para a identificação dos colaboradores, né, ou dos funcionários, ou dos sócios e tudo mais. Então, o que acontece? A partir do momento que o FGTS também passa a ser digital, aí o CPF toma conta de tudo, né? Aí a Caixa teve que fazer os cruzamentos, né? Até por isso, até conto uma historinha para vocês. Um dos motivos de ter demorado tanto a entrar o FGTS digital foi essa questão, porque a Caixa tinha que migrar os dados para o FGTS. Num primeiro momento, né, qual era a história a ser contada? No primeiro momento, o FGTS ele ia entrar junto lá no ECAC, para ficar tudo num lugar só. Só que aí, como a Caixa trabalha com esses valores, ela não aceitou num primeiro momento, porque daí o que acontece? O dinheiro teria que chegar à Receita e a Receita repassar à Caixa para a Caixa poder trabalhar com esse dinheiro. Então, eles tiveram que criar um meio termo nesse processo para poder ficar tudo encaminhado junto a uma outra área, né, separado, para poder a Caixa ter um acesso mais rápido a esse dinheiro. Por isso que foi criado o FGTS digital e não foi lá. Então, teve muita demora, né? Então, os primeiros layouts que eram para ser feito, a Caixa não aprovou, tiveram que voltar, refazer, e assim tiveram que ficar indo e vindo. Por isso que o FGTS demorou bem mais a entrar, né? Devido a isso. E sem falar a questão de migração, que a gente também vai falar um pouquinho já mais adiante, que é a migração dos valores já recolhidos, né? Porque o que acontece nesse momento? A partir que a gente tem o e-social, já havia as informações de fundos sendo enviados, mas havia recolhimento sendo feito em outro local. A gente recolhia via CEFIP ainda, né? Então tinha essa questão ali que tinha que tomar cuidado, tá? Com isso muda a chave também, né? Como eu havia citado lá no início, né? A chave de comunicação também, né? Porque o que acontece? Quando a gente fazia um desligamento, a gente gerava uma GRRF, importava lá no programa da GRRF, fazia o processamento e tinha a chave de liberação do fundo. Com isso, a gente encaminhava para o funcionário a chave de liberação de fundo para ele poder ir na Caixa fazer a solicitação de liberação. Com o FGTS digital isso acaba. Não existe mais a chave de liberação de fundo. Por isso que tem a questão do pagamento do PIX. Por quê? Porque a partir do momento que vocês façam uma rescisão, vão lá no FGTS digital, seja ela na guia rápida ou parametrizada, lá editam ela, fazem a transmissão e geram essa guia para pagamento, né? O empregador precisa pagar ela para o funcionário poder ter seu fundo liberado. Porque se não houver o pagamento da guia, a Caixa não vai liberar a verba. Então, por isso que a questão do PIX é tão importante nesse momento, né? Esse é o principal argumento deles terem usado o PIX, porque a partir do momento que você faz o pagamento do PIX, o dinheiro automaticamente já vai lá. Então, a baixa é mais rápida, a partir do momento que a baixa é feita, já pode ser, então, usada a questão de liberar o fundo lá para o funcionário, né? Imagina se fosse boleto, né? Boleto às vezes leva 3 dias para compensar, até mais, dependendo da instituição bancária. Então, eles aboliram a chave. Então, hoje, por exemplo, quando vocês fazem um desligamento, vocês não precisam mais se preocupar com a chave de desligamento. Basta encaminhar o FGTS, né, o desligamento social. Então, mandou lá o 1299. O 1299 vai encaminhar o desligamento do colaborador para a CTPS digital. Encaminhando isso, vocês também já vão acessar o FGTS digital para poder gerar a guia para a pessoa fazer o pagamento. Então, sempre fiquem atentos com relação a isso, né? Então, hoje está tudo digital, né? Até mesmo a baixa da carteira, né, como eu acabei de citar, né? Quando a gente envia o desligamento, também já é baixado a CTPS. Então, a gente não precisa nem se preocupar mais com carteira física. Então, ou seja, um envio do e-social, né, a partir do momento que a gente faz uma transmissão do evento 1299, ele já faz para nós a baixa da CTPS e já ativa para a gente poder ir lá no FGTS e poder fazer a geração do fundo, né? Então, tudo isso visa facilitar. Antes, o que a gente tinha que fazer? Tinha que pedir a carteirinha, a carteira do funcionário, tinha que ir lá, dar baixa manual, tinha que pegar, gerar uma GRRF, fazer a geração da chave,
mandar o funcionário, entregar aquela chave para o funcionário, tinha toda uma burocracia, né, que era feita, né? Então, o intuito dessa questão é justamente para facilitar, né? Justamente usar o FGTS para ficar isso de uma maneira mais fácil. Então, quais são os eventos ali, né, que vão impactar com o FGTS? Então, é o 1200, né, que é o envio de folha, o 2299, que é o desligamento, e o 2399, quando há uma questão de um encerramento de uma pessoa sem vínculo, que há recolhimento de fundo. Por exemplo, ali os estagiários, como a gente cita no exemplo, né? Então, por isso que eu falei aquela questão do não precisar fechar a folha. Às vezes as pessoas confundem, né? Eu vou fazer o FGTS digital, vou fechar aqui primeiro para depois ir lá. Não precisa. A partir do momento que vocês encaminharam o 1200 ou encaminharam o desligamento, vocês já podem acessar o FGTS digital, obviamente, se ele já processou, como eu havia citado, às vezes pode haver um delay, né, por parte lá do recebimento deles, mas a partir do momento que eles receberam essa informação, vocês já estão habilitados a entrar no FGTS digital e poder, então, estar gerando lá o fundo dele lá para fazer o pagamento, tanto da guia do FGTS, e o FGTS digital ele é bem parametrizado, né, você pode mudar datas, é bem legal lá o portal deles, tá? Então, o portal do E-Social, né, ele é acessado por esse caminho, né, o gov.br/FGTS digital. Esse aqui é o local onde vocês vão acessar o site, né? Eu até deixei ele aberto aqui também numa outra aba aqui. Vocês vão entrar lá no site do FGTS digital, então aqui vai ter a opção de acesso. Quando vocês vão entrar aqui, aí ele vai pedir para entrar com o Gov da empresa. O portal esse também é bem interessante, pessoal, porque ele tem várias informações com relação ao próprio FGTS. Tá? Recomendo muito o acesso e até a leitura do material disponível aqui pelo governo, porque aqui embaixo tem um manual deles, né, no caso, de perguntas frequentes, e um manual técnico. Às vezes, muitas dúvidas que vocês tenham na operação do FGTS digital, vocês vão encontrar ali. Então, vocês têm como acessar essa informação lá e ver. Tem vídeos também do próprio governo referente a isso, e tem o Fale Conosco. Caso, às vezes, vocês encontrem alguma divergência com o FGTS digital, vocês fizeram tudo certo, mas a informação não está correta lá. O E-Social está certo, está tudo batendo, é aqui um canal de comunicação que vocês têm lá com eles, tá? Então é bem interessante, né? Aqui eu deixei aberto aqui o manual, para vocês verem, tem 213 páginas, e ele explica todos os campos lá e acesso. É bem interessante ali para o conhecimento, até porque é aquela questão, às vezes a gente sempre está usando a mesma situação. Gera guia do mês, gera uma rescisão, gera guia do mês, gera uma rescisão, é bem tranquilo, sempre a mesma coisa. E a hora que aparece alguma coisa diferente, a gente nem sabe se dá para fazer ou não no FGTS digital. Então é interessante entrar aqui e dar uma olhada para ver como ele funciona, para poder estar trabalhando com isso, né? Para ter o maior aproveitamento do portal e do recurso do portal lá. Porque esse portal ele realmente tem bastante opções, tá? Para poder usar. E aqui no portal, aqui, ó, mais embaixo, aqui, ó, tem as perguntas frequentes. Muitas dúvidas que vocês têm com relação ao FGTS digital, o governo já tem respondido aqui. Para vários tipos de situações, o que eu faço na situação Y, o que eu faço na situação X. Então é sempre interessante também dar uma olhada nessa parte aqui, porque às vezes muitas dúvidas que vocês, de repente, estão lá no portal, perdendo tempo, meu Deus, como é que eu resolvo isso aqui, onde é que está, o que eu posso fazer nessas... Dá uma procurada aqui, de repente já tem aqui essas próprias perguntas e respostas do governo, como vocês podem resolver essa situação. Então aqui vocês já vão ter esse poder de visualizar isso, né? Por que eu dou essas dicas para vocês? Porque às vezes essas situações chegam a nós no suporte ali, entendeu? Vamos voltar aqui na apresentação aqui então, né? Só nesse parênteses aqui, né? Então, quando a gente entra no portal lá do E-Social, a gente vai entrar, então, com um certificado digital, aí ele vai pedir para nós fazer um perfil, tem que criar um perfil lá pela primeira vez, no primeiro acesso ao portal. Vocês vão criar esse perfil lá nos manuais do próprio portal que a gente acabou de mostrar, explica essas informações para vocês, e aí vocês vão poder entrar na que a gente chama de guia rápida. Dentro da guia rápida é onde vocês vão poder fazer algumas emissões de guias. Então ali vocês têm a opção ali de emitir guia. Então aqui vocês vão ter um botãozinho lá de emitir guia, aparecendo a guia lá que vocês têm. Então é aqui que vocês vão poder acessar e está gerando essa guia, botando ela em PDF para mandar para o cliente de vocês, imprimindo ela. Lembrando que, como citei anteriormente, né, ela é feita por Pix. Aqui, a emissão da guia, ela, como o próprio nome diz, vocês estão emitindo a guia, vocês não vão estar editando ela. Existem outros recursos que a gente vai ver mais adiante, que aí sim vocês vão poder estar fazendo a edição da guia com relação ao FGTS. Então, né, emitiu a guia ali, né, vocês podem salvar ela no PDF, vocês podem fazer uma pesquisa ali para ver as guias que já foram pagas, as que não foram pagas ainda, porque a partir do momento que vocês pagam a guia, ela vai mudar o status para regular. Então,
Então vocês sabem que o empregador já fez o pagamento. A gente sabe que é uma obrigação de quem vocês estão entregando a guia fazer o pagamento, mas a gente sabe que às vezes as pessoas esquecem, não lembram, então vocês podem consultar no portal se a guia também está paga ou não, tá? Então é ali que vocês vão poder fazer isso, né? Então vocês vão vir aqui, ó, emissão de guia, gestão de guia, bota a competência que vocês precisem, e aqui tem a opção de rescisão. Aí aqui nós vamos fazer aqui para emitir uma guia de rescisão, sem ainda colocar outras informações, que depois a gente vai falar da parametrizada, né? Entrou em guia, emissão de guias, colocou aqui o período, marca a opção de rescisão e manda pesquisar. Com isso, ele vai trazer as informações ali do que ele encontrou relacionado à rescisão. Se vocês querem adicionar mais alguma outra informação, porque de repente no mês aconteceu mais algum outro pagamento de recolhimento para esse funcionário, vocês marcam ali as opções e cliquem em adicionar guia, né? Clicando no adicionar guia, aí todas essas informações que vocês tiverem aqui, eles vão adicionar para emitir uma guia para lá. Pode ver que até ali aparece a informação que tipo de remuneração que está sendo tratada, né? Que é o FGTS, 13º salário sobre rescisão. Obviamente que daí vocês vão ter mais. E aí vocês vão clicar em avançar. Quando vocês clicarem em avançar, aí ele vai dar até a sugestão de data. O governo já dá a sugestão, né? Com até 10 dias da emissão para pagamento. Mas vocês podem vir ali e editar ali onde a gente viu foi em vermelho. Vocês podem modificar essa data. Às vezes o empregador, me dá a guia para amanhã já. Ou às vezes vocês querem ter uma segurança, né? Você sabe que ele pede para amanhã, mas ele não vai pagar amanhã. Então bota 2, 3 dias a mais. Ou deixa com a data de vencimento estabelecida ali também. Então, se precisar mudar a data, vocês sabem que pode colocar isso. E aí vocês vão clicar no avançar ali, né? Aí vocês podem depois emitir a guia, exatamente como tem a outra lá, né, em PDF, Excel, ou visualizar a guia, e vão clicar no botão emitir guia. E aí, com isso, vocês vão estar emitindo a guia rescisória, tá? Beleza, aqui para emitir uma guia rescisória, né? E a multa, né? Onde é que está a questão da multa, que é o principal? Lembra que eu falei da questão de importação de dados lá, que deveria vir da Cefip, muita informação, no caso lá do CENISO, que foi recolhido pelo PIS dos colaboradores? O mundo perfeito é o governo ter transportado esses valores todos para dentro do FGTS digital. Mas eles mesmos já se prepararam e deixaram uma opção, porque nem para todo mundo ocorreu isso. Então vocês têm que ficar atentos, porque quando vocês forem tentar fazer uma guia de rescisão, às vezes pode aparecer que ela está com pendências. Aparece uma linha em cima dizendo que tem pendências a serem resolvidas. E 99% são remunerações de meses anteriores, porque o que o sistema aqui, que o FGTS faz? Bom, o Fabiano entrou nessa data, ele está saindo nessa data. Então, tem que haver recolhimentos. Se não houver recolhimentos, a gente tem que saber o que aconteceu. Então, ele vai emitir para vocês um alerta para vocês verificarem o que aconteceu. E aí, vocês vão entrar onde, né? Na remuneração para fins rescisórios. Entrando nessa parte aqui, vocês vão colocar ali um período e vão mandar pesquisar. Então, ó, quando vocês fazem ali a verificação, ó, ele vai ter esse status aqui, ó, pendente. Se aparecer pendente, opa, eu tenho algum mês faltando ou alguns meses faltando. E aí pode começar a dar, vamos dizer assim, o problema para vocês. Por quê? Como é que vocês vão fazer o recolhimento da multa se está faltando meses, né? Ah, mas Fabiano, as empresas que eu emito, eles pagaram tudo certinho, tá tudo recolhido. Nunca houve falha nessa parte de recolhimento. Beleza, realmente, mano. Ninguém está duvidando de vocês com relação a isso. Mas lembra que eu falei? Nessa questão de tirar de um lugar e jogar para outro, o governo pode ter se perdido nessa jogada. E aí é que vem o problema. Tanto que aí eles abriram essas opções de vocês poderem informar. Porque dentro ali, quando tem essa questão do pendente, né, vocês vão ter que resolver essa situação. Então, o que vocês vão ter que usar? Tem duas opções que a gente vai falar, tá? Informar por período, né, ou importar um arquivo. O que é essas informações? Informar o período, como o próprio nome diz, vocês têm que informar o mês, o ano e o valor que não consta ali. Quando vocês fizerem a pesquisa, vai listar o funcionário e vai listar todos os meses dele. E aí vai mostrar tudo que tem e o que não tem, e da onde vem. E aí, tipo, o mês tal tem, o mês tal não tem. E assim ele vai mostrando. Com isso, vocês vão poder ver os meses que estão faltando e arrumar esses meses. Obviamente que vocês precisam ter isso sido recolhido, né? Porque se vocês informarem que não há um recolhimento e vir aqui dizer que tem, certamente terão problemas mais adiante. Então fiquem atentos com relação a isso. Mas, sabendo que tudo foi pago, está tudo recolhido, os meses faltantes precisam ser preenchidos
para o E-Social poder calcular a multa dos 40% corretamente, para ele saber qual é o saldo de FGTS. Porque a rescisão que vocês estão mandando ali, ele já tem acesso àquele ali. O que já estava lá no FGTS também já está lá. Por baixo dos panos, quando vocês começaram a enviar as folhas lá para o E-Social, bem no começo, mesmo antes de fazer recolhimento de INSS, fundo, o governo já pegou essas informações e foi guardando. Tá? Só que tem informações que estão antes disso, né? Tem funcionários antigos que não vai ter. E aí eles prometeram esse transporte e nem todos ocorreram. Então fiquem atentos, não se assustem. Será que a empresa não pode? Não, pode ter acontecido de não ter sido importado para cá mesmo. Então vocês vão ter que usar a opção de informar por período, que aí vocês podem colocar mês a mês, só que pensa bem comigo assim. Pega um funcionário antigo, funcionário com 10, 15, 20 anos de casa, e o governo esqueceu de importar 5, 6, 7 anos. É trabalhoso daí, né? Imagina mês a mês, tem que ir lá colocar, consultar o que realmente foi recolhido, porque eu não posso inventar um valor, né? Eu tenho que ir lá buscar lá na papelada lá o que foi recolhido ou não e fazer isso, né? Então, essa é uma das opções, tá? Colocar manualmente. Outra é importar um arquivo. Eles criaram um layout onde vocês podem trazer para dentro do FGTS Digital um arquivo, que aí visa facilitar. Em vez de eu ter que ir mês a mês preenchendo essas informações, eu posso importar um arquivo. E esse arquivo, da onde eu vou tirar ele? Do seu sistema de folha de pagamento, no caso do INDP. Então, vocês vão gerar um arquivo do sistema de folha, esse arquivo vocês vão importar aqui, e aí ele vai completar os meses que estão faltando, para quando vocês poderem emitir a guia, fazer isso de uma forma mais fácil. E aqui a gente colocou uma telinha, onde está essas informações dentro do INDP. Menu movimentações, empresas, e aí vai ter ali, ó, FGTS digital, ou então, se vocês quiserem também aqui, ó, com o sistema aberto, se vocês virem aqui na guia movimentação, FGTS digital, já tem aqui, ó, FGTS digital, fins decisórios. Quando vocês clicarem nessa janela, ele vai abrir essa tela. E aí vocês vão dizer se eu ativo no sistema, se ele está inativo ou ambos. E aí vocês vão colocar qual o período que vocês querem que o sistema leve para dentro do FGTS digital. Vocês colocam o início e o fim do período, e aí vocês vão selecionar para qual trabalhador que vocês estão fazendo aquela importação. Fabiano, por que não posso selecionar múltiplos? Não, porque o FGTS estão acertando o FGTS do funcionário que está sendo desligado no FGTS digital. Vocês não estão resolvendo a vida de todo mundo. Então isso é trabalho de, vamos dizer assim, de formiguinha, né? Tem que ser um por um à medida que as coisas forem acontecendo lá. Aí vocês vão selecionar quem é a pessoa, tá? E aí vão poder pré-visualizar, se vocês quiserem, ou confirmar. E aí ele vai gerar um arquivo em texto. E esse arquivo em texto, aí vocês vão importar no FGTS digital, para o sistema do FGTS digital receber essas informações. E aí vocês vão ter lá a opção de emitir a guia, que aí vai ter todo o valor da multa também já embutido, que daí vocês vão poder calcular os 40% corretos, porque o saldo de FGTS, lembra que a gente ia lá antes no site da Caixa consultar o saldo de FGTS das pessoas? Teoricamente, basicamente é isso que o FGTS digital já tem. Quando vocês entram lá, vocês conseguem fazer essas consultas quando vocês estão fazendo o desligamento. Então, caso vocês peguem algum trabalhador que não tem essas informações ali dentro, vocês têm dois caminhos. Ou vocês editam, ou vocês geram pelo sistema. No sistema, se vocês têm as folhas, se essa empresa sempre trabalhou com vocês, ótimo. Vocês têm todas as folhas dentro do DP. Agora, caso vocês não tenham essas folhas todas dentro do INDP, porque o cliente que era de outro escritório, vocês vão poder gerar a informação do que tem no INDP, e o que não tem, vocês vão ter que ou pedir para o outro escritório, ou, infelizmente, colocar manualmente, tá? Aí não tem muito como fugir, né? Dentro do FGTS digital, vocês também podem gerar uma guia parametrizada. Então, como é que vocês fazem para gerar uma guia parametrizada, né? Vocês vão em emissão de gestão de guias e vão clicar na opção emissão de guia parametrizada. Nela, vocês vão poder colocar ali, por exemplo, ó, o período e também marcar a rescisão ali e mandar pesquisar. Com isso, ele vai trazer para você, ó, tudo que tem ali, até a parte de indenização, desculpa. Então pode ver que tem as opções ali para marcar, aí vocês vão marcar ali a informação, ele vai dizer o que é cada campo ali, ó, FGTS do mês da rescisão, FGTS do 13º, FGTS do aviso prévio indenizado, FGTS compositório, então tudo vai estar trazendo ali. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão marcar as opções e vão clicar no botão adicionar a guia. Que daí ele sabe que todos esses valores vai ser gerado numa única guia para essa pessoa. Então aí vocês vão poder emitir a guia completa para mandar para a pessoa ser paga lá. Então aí vocês voltamos para aquela telinha lá de novo, ó.
aí é onde vocês vão informar qual a data de vencimento, o sistema já vai dar uma sugestão, obviamente, mas vocês podem colocar uma outra data. Ele vai aparecer tudo em azul aqui, ó, porque quer dizer que todas essas informações vão entrar no valor de guia, e aí vocês vão poder clicar no botão avançar. Quando vocês clicarem no botão avançar, aí vocês vão poder então estar emitindo a guia. E aí vocês vão poder gerar a guia em PDF, imprimir e tudo mais. E aí com isso vocês vão poder estar entregando essa guia para ser paga lá para o empregador. Aí vocês vão poder chegar para o empregador e entregar essa informação para ele. Então, pessoal, o objetivo desse webinar era justamente passar essas informações do FGTS Digital. Então, a guia rápida, para vocês poderem gerar as situações do mês que vocês estão recolhendo, e também a guia ali da parte de rescisão, parametrizar. Se atentem muito a essa questão do saldo rescisório, né, do saldo FGTS para trás. Porque, como eu disse, nem foi para todo mundo que o governo trouxe certo. Então, funcionários novos é uma beleza, porque a vida toda está no e-social, né, então é uma tranquilidade. Funcionários antigos geralmente são os que mais dão dor de cabeça. Tá? Esse que vocês têm que cuidar mais. Então, volto a reforçar. Lembre-se que vocês têm que enviar o 1200 para poder emitir a guia do mês. Não precisa ter o fechamento. Então, se a empresa quer recolher o FGTS ainda, vocês nem fecharam o e-social ainda para gerar a DCTF Web lá, não tem problema. Pode, o FGTS não está interligado a isso. Tanto que se vocês quiserem, o FGTS Digital permite, vamos supor, eu fiz a folha de pagamento do Fabiano. Uma loucurada, vamos lá. Emiti a folha de pagamento do Fabiano, mandei o 1200 dele. E quero recolher só o FGTS do Fabiano nesse momento. Eu posso ir lá e recolher só o do Fabiano. E aí depois eu posso mandar a folha dos outros e recolher dos outros. Obviamente eu vou ter que parametrizar dizendo que aquele valor eu já não quero mais incluir ali. Então mas eu posso brincar da maneira que eu quiser. Mandei toda a minha folha, Fabiano, mas a empresa não quer pagar o valor completo. Vai ter que ir lá na parametrizada lá e mexer na parametrizada. Então aquele manual do e-social que eu citei para vocês lá no site é bem interessante. Ele explica muitas funcionalidades que vocês podem vir a usar dentro do FGTS Digital, justamente para facilitar. Porque a gente sabe que CFIP era uma coisa que a gente fazia, estava acostumado a fazer. Quantos anos a gente fez CFIP? Então era meio que já, por mais que tinha um erro, uns bugzinhos da CFIP, a gente já estava acostumado, né? Ia lá, isso aqui eu já sei que eu faço para resolver. Isso aqui, né? Quantas vezes a gente passava trabalho na CFIP? Lembra no início do ano, que o funcionário era desligado antes do dia 15 de janeiro, e aí tu estava pagando o 13º, alguma coisa, dava aquela questão, tinha que botar 1 centavo lá na base, que ele reclamava, falta base de 13º, e o cara tinha que ir lá informar, lá, tipo, tinha uns bugs na CFIP que ficou por anos e nunca foram corrigidos, né? Então, obviamente, o FGTS Digital veio para facilitar também, assim como a DCTF Web veio, né? Lembrando que a DCTF Web agora teve aquelas mudanças, né? Todo aquele limite lá para a área fiscal, e até o fechamento mudou. Só que o pagamento das guias continua no mesmo dia, tá? Vou fazer um parênteses aqui falando de DCTF Web. Tomem cuidado que o pagamento da guia de INSS segue no dia 20. Então, não pensem que mudou com o fechamento. E o FGTS, como eu citei, não precisa do fechamento. Mandou a folha do 1200 ou mandou o desligamento, entra no FGTS Digital e já pode emitir essa guia aqui para fazer o pagamento, tá? Então, pessoal, a conversa hoje era uma conversa bem rapidinha mesmo, só para falar um pouquinho do FGTS Digital, para vocês ficarem relacionados a isso. Já digo que ainda relacionado à parte de e-social, FGTS, INSS, no dia 20/3, tá? Dia 20/3, a gente vai fazer um webinar sobre totalizador do e-social. Sabe quando vocês mandam a folha no sistema do INDP para o e-social? Aí vocês vão lá, mandam a folha, né? Depois que vocês mandem a folha de pagamento, vocês podem vir aqui e tirar um totalizador para ver como é que ficou essa questão, para ver se está tudo certo, se está tudo errado. Então a gente vai fazer um webinar para conversar sobre esse cara aqui. Então o próximo webinar nosso, que vai ser no dia 20/3, a gente vai conversar sobre o totalizador. Como ele funciona, como vocês podem conferir algumas dicas de conferências, né? E aonde vocês podem encontrar um erro quando há uma diferença. Fabiano, eu estou com uma diferença, onde é que eu posso olhar? Então isso vai ficar para esse webinar do dia 20, tá? Então sigam a Data Sempre ali nas redes sociais, né, para ficarem atentos a isso. Lembrando, claro, fiz propaganda do meu, né? Também tem uns webinars de contábil e fiscal que estão sendo feitos, tá? Quem não conseguiu entrar no início da live, a gente vai disponibilizar ela depois no YouTube, provavelmente no finalzinho do dia de hoje ou amanhã vai estar no YouTube da Data Sempre, tá? Tem aqui o QR Code para fazer o acesso, mas também pode botar lá, né, YouTube, entra lá e procura Data Sempre e entra no canal da Data Sempre, lá também tem tanto esse webinar quanto os anteriores e também tem os dos colegas, tá?
Então, pessoal, o webinar de hoje era basicamente isso, dar uma explanada sobre a FGTS digital, que ainda tem pessoas, às vezes, que perguntam ainda como funciona, ou até, às vezes, não tem contato, porque, às vezes, tem alguém no escritório que está fazendo e não está sendo possível fazer. Mostrar para vocês que tem o recurso da exportação do FGTS para quando não tem todos os saldos, os valores para fazer o saldo rescisório lá, né? Então, está faltando algum mês para poder ver quanto é que tem de base de FGTS lá. Pode importar do sistema, o DP já tem isso preparado. Então, vocês podem usar essa de uma maneira mais fácil, tá? E agradeço demais a atenção. Abraço, pessoal, e até a próxima. E obrigado de novo, hein? Tchau, tchau.